Sabe quando a gente se pega fazendo algo no automático e pensa, por que eu faço isso? Pois é, parece que nossas rotinas têm vontade própria, né? Hoje, a gente vai fundo na ciência por trás desses comportamentos, mergulhando no trabalho incrível de Charles Duhigg para entender o poder do hábito. Olha só que interessante. Mais de um século atrás, o psicólogo William James já tinha sacado isso. A nossa vida é, no fundo, uma grande coleção de hábitos. Mas só agora, com a neurociência, a gente está começando a entender de verdade por que isso acontece e, o mais importante, como usar esse conhecimento. Para a gente entender como os hábitos nascem lá no nosso cérebro, vamos começar com uma história real. Um caso médico que virou de cabeça para baixo tudo que os cientistas achavam que sabiam sobre memória. Essa era a pergunta que não saía da cabeça dos pesquisadores. Pensa bem, como é que uma pessoa consegue aprender uma rotina nova se ela não consegue nem se lembrar do que fez um minuto atrás? É aqui que a gente conhece a história impressionante de Eugene Pauly, ou IP, como ele ficou conhecido. E a história do IP não é só um caso médico curioso, não. Ela é a peça central da investigação do Duhigg sobre a ciência dos hábitos, um dos principais pontos que ele aborda no livro dele. Tenta imaginar acordar todo santo dia sem lembrar de nada do que aconteceu antes. Essa era a vida do EP depois que uma doença terrível atacou o cérebro dele. Qualquer informação nova, uma conversa, um rosto, tudo sumia em questão de minutos. Mas é aí que a coisa fica surreal. Mesmo com essa perda de memória quase total, os pesquisadores começaram a notar algo inacreditável. Todo dia, o EP conseguia ir da sala para a cozinha ou sair para dar uma volta no quarteirão e achar o caminho de casa sem se perder. Era como se uma parte do cérebro dele soubesse o caminho, mesmo que ele, conscientemente, não fizesse a menor ideia. O caso do EP foi um divisor de águas. Ele mostrou que mesmo com a parte da memória consciente totalmente danificada, uma outra área do cérebro dele que o vírus não atingiu estava ali, operando no piloto automático e guiando as ações do dia a dia. E que parte era essa? Bom, os cientistas rastrearam esses comportamentos automáticos até uma área bem antiga e profunda do cérebro chamada gânglios basais. Pensa neles como se fosse o centro de controle dos seus hábitos. É a parte que assume o volante para que o resto do cérebro possa dar uma descansada e economizar energia. E o mais fascinante é ver como isso funciona na prática. Em testes com ratos em labirintos, por exemplo, os cientistas viram que, no começo, o cérebro do rato trabalhava a todo vapor. Mas conforme ele aprendia o caminho e aquilo virava um hábito, a atividade cerebral geral, despencava. O cérebro estava sendo eficiente. Esse processo de transformar uma sequência de ações numa rotina automática é o que a gente chama de chunking, ou agrupamento. É como aprender a dirigir. No início, a gente pensa em cada coisinha, pisar na embreagem, trocar a marcha, olhar o retrovisor. Com o tempo, tudo isso vira um bloco só, uma ação única que a gente faz sem nem pensar. É o cérebro sendo genial. Tá, mas como é que o cérebro sabe a hora certa de ligar esse piloto automático? Acontece que ele segue um padrão de 3 passos. É um padrão super simples, mas extremamente poderoso. Esse é o famoso loop do hábito. Funciona assim. Primeiro, vem a deixa, que é o gatilho. Pode ser o barulho do despertador, por exemplo. Segundo, a rotina, que é a ação em si, tipo pegar o celular. E terceiro, a recompensa, que reforça o ciclo, a satisfação de ver as notificações. Deixa, rotina, recompensa. Simples assim. E esse ciclo, que parece tão bobo, é a arquitetura por trás de absolutamente todos os hábitos que a gente tem. Desde os mais simples, como amarrar o cadarço, até os mais complicados. E às vezes, os mais difíceis de largar. Mas só entender o loop não basta. Para um hábito grudar de vez, ele precisa de um ingrediente secreto. E foi um publicitário genial, lá no começo do século XX, que descobriu esse ingrediente e mudou a rotina de milhões de pessoas para sempre. Hoje parece loucura pensar nisso, mas antes desse cara, Claude Hopkins, quase ninguém escovava os dentes. Ele não só vendeu um produto, a pasta de dente Pepsodent. Ele literalmente criou um hábito nacional, porque ele entendeu e soube manipular o loop do hábito como ninguém. A sacada genial do Hopkins foi encontrar uma deixa que todo mundo tinha, aquela película que se forma nos dentes. Ele transformou isso num problema. E qual era a recompensa? Dentes brancos, um sorriso bonito, mas o pulo do gato não foi só esse. Aqui está o grande segredo. A campanha do Hopkins não só oferecia uma recompensa, ela criava um anseio por ela. A Pepsodent tinha os ingredientes que deixavam a boca com uma sensação de frescor, meio que formigando. As pessoas começaram a sentir falta, a desejar aquela sensação. E é esse anseio, essa vontade de sentir a recompensa que faz o loop do hábito girar sem parar. Ok, entender o loop é um passo gigante.
Mas e se existissem certos hábitos que funcionam como uma chave mestra? Hábitos que, quando a gente muda, acabam gerando uma reação em cadeia que transformam tudo ao redor. A história da Lisa Allen ilustra isso perfeitamente. A vida dela era um emaranhado de dívidas, obesidade, cigarro, até que ela tomou uma decisão: focar em mudar uma única coisa. E essa única coisa é o que os cientistas chamam de hábito angular. Para Lisa, esse hábito angular foi parar de fumar. E essa decisão, sozinha, foi o ponto de partida para uma transformação radical que começou com uma perda de peso impressionante de 27 quilos. Mas a mudança não parou na balança, de jeito nenhum. Parar de fumar foi como empurrar a primeira peça de um dominó gigante. Uma coisa levou a outra. Ela trocou o cigarro pela corrida, começou a se alimentar melhor, correu uma maratona, voltou para a faculdade e até conseguiu organizar as finanças e comprar uma casa. Esse é o poder de um hábito angular. Ele não muda tudo da noite para o dia, mas ele gera pequenas vitórias. E essas pequenas vitórias dão a confiança e criam a estrutura para que outras mudanças positivas comecem a acontecer, uma depois da outra. O que a ciência mostra pra gente é que os nossos hábitos não são nosso destino. Eles podem ser redesenhados. Entendendo o loop de deixa, rotina e recompensa, e principalmente identificando qual poderia ser o nosso hábito angular, é possível remodelar padrões que parecem permanentes. A pergunta que fica no ar então é: qual único hábito tem o potencial de mudar tudo